logo no começo do ano, né? 2025, para a gente fazer uma reflexão juntos, que a gente sabe que isso é uma troca. Eu vou captar muitos dos sentimentos de vocês, muitos dos pensamentos de vocês. Muitas vezes a gente programa uma palestra, a gente estuda um tema e às vezes quando a gente vai fazer, vai uma coisa completamente diferente ou desvia um pouquinho. Por quê? Porque são também aquelas influências, aquela captação também dos seus pensamentos. E vamos todos refletir um pouco na nossa vida, como bem leu a leitura a mensagem preparatória, e esse prefácio aqui, que muitas vezes a gente negligencia essa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, essa coletânea de preces espíritas. E esse prefácio é maravilhoso, que é ato de submissão e de resignação. Vamos falar um pouquinho sobre isso, nossas provações, nossas provas da vida. A gente começa um ano um pouquinho com pensamentos positivos, sem entendendo o que é, porque a doutrina espírita nos orienta e nos esclarece, abre os nossos olhos de que nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser e tudo é para o nosso crescimento. Então, vamos aceitar as nossas provações da vida com cabeça erguida, né? Com alegria até, independente de dores, do que for, dores da alma ou dores físicas. Mas vamos levantar a cabeça e vamos andar. 2025 está aí, um ano belíssimo que a gente vai trilhar. E damos graças a Deus de estarmos encarnados nesse período da humanidade, da Terra, para aprendermos, todos nós, todos juntos. E aí eu digo, encarnados e desencarnados que estão aqui presentes. E para a gente fazer essa reflexão, eu vou fazer uma reflexão com você em cima, baseado em uma lição do livro Alerta, do espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, um capítulo intitulado Testemunhos e Provações. Como Joana de Ângeles é nossa psicóloga do além, então vamos trazer um pouquinho essa leitura e vamos refletindo sobre o que a gente passa nessa vida, nas provações nossas do dia a dia. E ela começa. Joana tem uma linguagem um pouco rebuscada, um pouco difícil. Muita gente não gosta da linguagem dela. Mas eu vou reproduzir aqui o que ela falou, mas a gente vai comentar, certo? Então ela começa. Não recalcitreis ao aguilhão das dores, no desiderato de enobrecimento a que te dedicas. Vocês disseram, não entendi nada, né? Não recalcitreis ao aguilhão das dores. Isso quer dizer o quê? Não ofereça resistência às lutas necessárias da vida. Porque muitas vezes, quando a gente tem alguma doença, algo que acontece na nossa vida, a gente luta, a gente reclama, né? E ela diz, não recalcitres do aguilhão, disso que é preciso, né? Não crie resistência a essas provações, isso que é preciso para nosso engrandecimento. E ela diz, no desiderado, na aspiração de enobrecimento a que te dedicas, no seu desejo de evolução de que se dedicas. E a gente sabe que nós estamos aqui, fizemos parte do nosso planejamento reencarnatório, estamos aqui com as pessoas certas, no lugar certo, aprendendo com as lições necessárias. Por que pedimos isso? Para a nossa evolução, né? A doutrina espírita nos explica isso claramente. Estamos aqui porque muitas vezes nós pedimos para passar por determinadas situações, para quê? Para evoluirmos, para essa caminhada a que a gente se dedica. Ou seja, eu me dedico à minha família, eu me dedico ao trabalho,
Eu assumi isso no plano espiritual. Mas quando a gente chega aqui com o véu do esquecimento, a gente esquece, né? E aí a gente diz, eu não quero aquela pessoa, aquele trabalho, aquele chefe, aquele colega de trabalho é um pouco mais difícil, complicado, eu não quero, e a gente fica nisso de não aceitar as aceitações. Mas ela manda a gente não criar resistências, obedecer. É o ato de resignação, como foi lido no Evangelho também. E ela diz: os que não sofrem os aguerridos combates dormem na inutilidade. Todos aqueles, a gente olha, poxa, aquela pessoa tem uma vida tranquila. E outra coisa, a gente sabe que às vezes tem no Instagram aquelas pessoas que tiram aquelas fotos, todo mundo rindo, todo mundo feliz. Final de ano apareceu aí, todo mundo animado, todo mundo rindo, todo mundo feliz. Ali é uma parte das pessoas, né? Mas, na verdade, todo mundo tem problemas, todo mundo carrega suas cruzes. Mas a gente tende a aparecer, principalmente nas mídias sociais, tende a aparecer uma situação e a gente olha e cada vez mais a gente se deprime. Porque olha a felicidade dos outros e diz, pronto, está a humanidade toda feliz e eu não sou, né? Final de ano, todos estão aí e eu estou aqui, eu queria estar em tal lugar, eu queria fazer tal coisa, eu estou sozinho, porque também tem muito disso, né? As depressões de final de ano, as tristezas, porque muitas vezes a gente se vê só, sem aquele multidão do nosso lado, mas às vezes as pessoas estão com a multidão do lado e estão mais sós do que a gente. Porque nós podemos estar sós fisicamente, mas estamos em plenitude conosco mesmo. E muitas vezes tem pessoas que estão cercadas de pessoas, mas estão se sentindo muito solitários. Então vamos dar conta, como eu digo, da nossa existência. É o que eu sou. E trabalhar para a nossa felicidade conforme a terra comporte essa felicidade, né? Que não seja possível ser. E ela diz: a tarefa que desempenhas, por mais insignificante que pareça, porque enobrecida e cristã, incomoda aos frívolos e aos atormentados, provocando ira nuns e inveja noutros. Muitas vezes, a gente desempenha tarefas que para a gente é insignificante. Só que nada é insignificante. A gente fala aqui no centro espírita. No centro espírita, serviu colocar aguinha nos copinhos. Nunca é insignificante. Ali você está levando um remedinho físico para a espiritualidade através daquele líquido fluidificar em remédios salutares para a nossa alma e para o nosso corpo. Então não existe nada insignificante. E saindo do âmbito aqui do espiritismo, da casa espírita, no nosso dia a dia, imagina só, tem uma pessoa que tem uma tarefa, um gari, não menosprezando, mas uma pessoa que não ganhe relativamente bem, não tenha esses aplausos, né? Diferentemente de um alto executivo, de algo assim. E muitas vezes essa pessoa pode olhar e dizer, poxa vida, que tarefa insignificante. Mas não é insignificante. À medida que a gente faça qualquer tarefa com olhos cristãos, de boa vontade, fazendo de boa vontade, tudo é muito válido. Imagine uma pessoa, a gente fala isso porque eu tenho uma mãezinha que é idosa, e eu vejo as meninas, as cuidadoras, em casa, em pleno Réveillon, deixam suas famílias para irem para lá. E aí ligam a televisão e vem aquelas festas com aquelas pessoas, com aquelas roupas todas bonitas. E eu olho e converso com elas. E digo, olha, você é uma dádiva. E muitas vezes as pessoas não reconhecem essas pessoas ou outras tarefas, outras funções que muitas vezes deixam suas casas para cuidar das crianças, dos adultos, de uma mãe, de uma pessoa, de um filho, de uma pessoa, uma babá, e a gente muitas vezes não dá importância.
Um gari que está na rua, já pensou? Às vezes a gente vê que às vezes quando os garis param, né? Quando tem que eles param reivindicando alguma coisa, como a cidade fica suja, como enche de doenças. Tudo é muito importante. E ela diz aqui, a tarefa que desempenha, por mais insignificante que pareça, porque enobrecida e cristã. Enobrecida e cristã, fazendo com amor. Qualquer tarefa que a gente execute, fazendo com amor. Aí eu digo, incomoda aos frívolos e aos atormentados. Imagine se uma pessoa está trabalhando, ganhando seu saláriozinho, ou fazendo alguma coisa, e uma pessoa faz, não faça isso não, você poderia estar ganhando mais. Olha, se você for na rua e pegar um celular aí de fora e vender, você ganha mais do que uma noite dessa de um plantão. Diga se não é, né? Então, incomoda aos frívolos. Incomoda muitas vezes as pessoas que não querem fazer. Uma pessoa que vem num centro espírita e faz uma coisa que, para os olhos da grande maioria, é nada. Mas vamos lá. Vem num centro espírita e coloca um copinho de água, vai ler uma mensagem, vai entregar uma mensagem, vai aqui organizar a fila dos passes. Uma pessoa que chega, que não é espírita, que não é cristã, chega e diz: Nossa, você está tomando o dia ali, naquele lugar, fazendo isso, né? E às vezes é crítica, às vezes é maledicência, né? E inveja também, e muito de inveja. E ela diz: contenta que com prazer de desincumbir-se do dever que tem cumpre atender. Cumpro com o meu dever que é assumir. Então a gente tem que se contentar. Não tem que se contentar, mas a gente mergulhando dentro de si, pensando na nossa vida, a gente sabe e cumpre com alegria o dever que assumiu. O que a gente assumiu? Estejamos em que situações estejamos. É certo que conduzes imperfeições e que outros são melhores dotados do que tu. Todavia, enquanto estes não se resolvem pela ação do bem, nas tarefas pequenas, realizas tu. O que Joana quis dizer assim, com isso? Às vezes, a gente faz determinadas tarefas, realiza determinadas tarefas, e a gente se sobrecarrega. Muitas vezes a gente se sobrecarrega. Tem pessoas que não querem ajudar, que não têm o comprometimento. Às vezes vemos muito isso nas casas espíritas também. Somos espíritas, estamos falando das nossas casas, de nós espíritas. Mas isso acontece em todo lugar, no ambiente de trabalho. Se tiver uma pessoa que desenvolve aquela atividade, tem muitos que se encostam, né? E aí a pessoa muitas vezes diz: Poxa vida, aquela pessoa sabia desenvolver muito mais do que eu aquela tarefa, mas está ali encostado, não me ajuda. Mas ela diz: é certo que conduzes imperfeições e que outros são melhores dotados do que tu. Pode ser. Eu posso não saber realizar muitas coisas. É certo que outras pessoas podem realizar outras coisas. Mas nem por isso eu vou me revoltar porque o outro não faz. Ela diz: todavia, enquanto estes não se resolvem pela ação do bem nas tarefas pequenas, realizas tu. Então, tudo que chega nas nossas mãos fazer, na nossa casa, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, aqui no centro espírita, se chega nas nossas mãos um trabalho para realizar, vamos arregaçar as mãos e fazer com amor, porque nós estamos servindo ao Cristo e nós estamos assumindo tarefas que foi nos colocado nas nossas mãos. Muitas vezes tem pessoas que assumem compromissos de fazer determinadas coisas. E nós temos o livre-arbítrio. E muitas vezes a gente não desenvolve isso que a gente mesmo se predispôs a fazer. O que é que acontece? Deus, a providência divina, sempre coloca outras pessoas no lugar.
e coloca outras pessoas no lugares e pode ser qualquer um da gente. E a gente faz com amor. Porque muitas vezes um outro não quis fazer aquilo que assumiu. A gente tem o véu do esquecimento, nós não fazemos, outras pessoas não fazem, então se chegou nas nossas mãos, vamos fazer. Sem recriminação, sem, né? Nós vamos olhar e fazer e agradecer. Estou sobrecarregada? Sim. Agora, problema do outro que não faz. Nós vamos fazer tudo. Se estamos em uma família, muitas vezes a gente tem uma família que uma pessoa cuida de determinadas coisas, tudo sozinho. Ah, eu vou me revoltar porque não sei quem não faz, porque sou eu que faço tudo. Fazemos sim, damos os exemplos aos outros, saindo do comodismo para fazer também. Sempre colocando, mas a pessoa que tem que arregaçar as mãos e fazer as mangas e fazer. Só que a gente não vai fazer para alimentar ócio de ninguém, não é isso que eu estou falando. Vamos fazer para que os outros fiquem sentados, não. A gente vai fazer dando exemplo, sempre chamando, sempre convidando, sempre armando situações para o outro sair do comodismo e fazer, mas não se revoltando. Né? É o que Joana diz aqui, que o negócio apagou aqui. Que é o que Joana de Ângeles diz aqui, né? E ela diz: se cocheias e andas assim, cocheias é mancar, se a gente anda manco e anda mesmo mancando, assim é melhor do que se fosse portador de membros perfeitos que se paralisassem pela crítica ácida ou na ociosidade. Então, o que Joana está dizendo aqui, o que os Espíritos dizem é, por mais que a gente não tenha capacidade, chegou em nossas mãos, vamos arregaçar as mãos e vamos fazer. Se a gente caminha de passos trôpegos, vamos mesmo assim caminhando e vamos fazer. Melhor do que ficar na ociosidade, é o que ela diz. E na crítica também. Porque muitas vezes as pessoas que não fazem tendem a criticar os que fazem, né? Se te taxam de louco e tua conduta é correta, bendize mais do que fora douto e lúcido, mergulhando a mente nos vapores da hora vazia. Mesma coisa. Às vezes, nós, trabalhadores espíritas, somos taxados de, é fanático, só vive no centro, né? Ou então não, ou pessoas que realmente pode ter algum distúrbio, alguma coisa, mas é muito mais lúcido do que aqueles que bendices, quer dizer, lúcidos, que fora doutos e luz mergulhadamente nos vapores da hora vazia. Por mais que tenham alguém que, aos olhos da população, tem algum problema, mas essa pessoa faz, tem a boa vontade de fazer, é muito melhor do que aqueles doutos, aqueles que sabem tudo, lúcidos, inteligentes, preparados, mas ociosos. Então, tudo que nós temos é para a gente utilizar. Nossa capacidade, nossa mente, nossa inteligência, tudo são dons que Deus nos dá para a gente usar. Esse ano de 2025, se por um acaso 2024 nós paramos um pouquinho, nós tivemos momentos depressivos, tristeza, de querer abandonar. Muitas vezes a gente se decepciona com determinadas coisas e a tendência é abandonar. Quantas vezes eu vejo e me dói no fundo da minha alma quando eu vejo pessoas que no movimento espírita mesmo se decepciona com pessoas e aí largam o espiritismo. Não, eu quero estudar em casa, não vou mais para centro espírita não, porque eu me decepcionei, né? Quantas pessoas largam religiões, quantas pessoas abandonam Deus, porque se passam a não acreditar por uma coisa qualquer da vida,
Não, eu não quero mais saber, não, porque se Deus existisse, não acontecia isso na minha vida. Nossa, são cegos, são cegos. Como é que não acontece isso com a minha vida? Porque se existisse Deus, não acontecia isso. Se existisse Deus, minha filhinha pequenininha, eu já vi pessoas dizer isso, não tinha morrido, porque morreu cedinho, porque Deus, se Deus existisse, eu digo que é isso, a gente precisa estudar um pouquinho e refletir na vida. A vida não é feita, eu digo sempre, nós traçamos o nosso caminho reto. A gente nasce, a gente quer que nossa vida seja reta, que não tenha nada de errado, que nossos pais, nossos entes queridos possam continuar conosco. Ninguém nunca vai desencarnar, né? Nós queremos a vida inteira com as pessoas que a gente ama do lado. Filhos, irmãos, amigos, nada dá problema. Doenças não acontece comigo. Situação financeira, muito maravilhoso. Casamento bom, marido que me ama, que nunca me traiu, e tal, e tal. E a gente traça isso. Quando vê, o que é que a vida me traz? Né? Perde o filhinho logo pequenininho. Aí faz o quê? Revolta com Deus, porque Deus não existe. Porque se Deus existisse, não tirava meu filho. Deus existe, sim. E é por isso que a providência divina faz que aconteça essas coisas. Para a gente ir se melhorando e amadurecendo. Nossa vida é cheia de tropeços, aspas, cheia de lições. E nós precisamos encarar essas lições e entender com alegria, sejam elas quais forem. Sejam elas quais forem, com alegria. Estamos provando nossa maturidade, estamos evoluindo, crescendo para alcançar outros planos. Ou a gente quer sempre encarnar em mundos imperfeitos, de provas e expiações, com doenças, esse corpo pesado, se rastejando no chão. Ou a gente quer desencarnar e caminhar e ir cada vez mais leve, o nosso perispírito cada vez mais fluídico, sem apego da matéria, e andar, e alcançar outros planos. Porque a gente não vai ainda, não temos condições ainda, quando desencarnarmos, de ir para mundos celestes, para moradas dos Cristos, de Jesus. Jesus disse para os apóstolos: eu estou indo vos preparar um lugar. Por que a gente ainda não tem condições de ir? Porque a nossa massa, o nosso perispírito é muito denso. Nós carregamos ainda muitas imperfeições. Nós nos revoltamos, somos crianças. Não sabemos ainda o porquê de determinadas lições, de determinadas provações da vida. Por isso, às vezes, que a gente não é resignado e que a gente se revolta muito. E aí perde preciosíssimas lições. E aí, quando chega no outro lado, né, quando desencarna, que esclarece tudo, que se abre depois de um determinado período, claro, que se esclarece, a gente diz: nossa, quanto tempo que eu perdi. Como eu reclamei disso, como eu reclamei daquilo. E isso daí era o remédio que eu precisava, né? E Joana continua: se a mensagem cristã te fascina e produzes nas lareiras da solidariedade humana, és mais feliz do que se te encontrasse com a mente cultivada, investigando ainda a imortalidade, que afinal já aceitas com a dor e confiança. O que ela quis dizer? Se a mensagem cristã já tomou conta de cada um de nós, se não é mais as letras e as investigações ocultas que ainda te fascinam. Muitos vêm para o Espiritismo atrás de fenômenos, procurando realmente entender e estudar, e não é ruim, né? Procurando entender e estudar, mas acima de tudo, deixar essa doutrina entrar no coração. O cristianismo
cristianismo, esse sentimento de cristão se melhorar, entrar na gente. Porque se a gente ficar vindo sempre para o centro espírita, vamos vir para o centro espírita e vamos estudar. Vamos entender o porquê das coisas. Mas vamos deixar a mensagem cristã tomar conta do nosso coração. Aí sim, aí estamos dizendo, estamos caminhando para frente. Estamos caminhando. Porque aí a gente se sensibiliza com o outro. É isso que ela quis dizer. A mensagem cristã te fascina e produzes nas leiras da soledade se a gente começa a trabalhar nas fieiras do bem, trabalhando com caridade. Caridade não é entregar um prato de comida e outro não. É olhar nos olhos, é se sensibilizar com a fome, com a dor. Se a gente fizer isso, é bem melhor. Essa doutrina já está entrando no nosso coração. É bem melhor, é muito mais producente do que simplesmente nós só estar investigando imortalidade, querendo ver espírito, falar com espírito, né? Se defrontas antipatias, porque te encontras em ação, vives alegrias maiores do que estivesse requestado e considerado no trono do orgulho vão, vencido pela transitoriedade dos que se adoram reciprocamente. Então, o que ela quis dizer aí? Nas nossas ações, nos nossos trabalhos, muitas vezes a gente se depara com antipatias, né? Com ciumeiras, com todo tipo de coisa. E aí, o que ela diz aqui é para não dar importância aos adornos transitórios e fictícios da vida, né? Nós nos defrontamos com essas pessoas, com pessoas que nos querem mal, até no plano espiritual também. Todos que trabalham no plano do bem, no plano cristão, temos aquelas pessoas que também estão de olho em nós para derrubar, né? Para derrubar, com críticas. Sabe que os espíritos também criticam? Diz, olha para aquilo ali, fazendo isso, né? Então ela diz isso, se defronta com antipatias, porque te encontras em ação, vives alegrias maiores do que aqueles que vivem no trono de orgulho, de ambição, né? dos louros, dos adornos. Não estou falando que isso é mal. Não estou dizendo que a riqueza que seja mal. Não. Eu estou dizendo para a gente não dar valor a isso. Tudo é utilizado, é usado para o bem. Até a riqueza é utilizada para o bem. Deus coloca a riqueza no mundo para a gente usar para o bem. Não é criticando e nem querendo que a humanidade viva como mendigos na rua, se despojando de tudo e te entregando. Não. Se Deus coloca a riqueza, alguma situação na nossa, de destaque, talvez, na nossa vida, é para a gente, com isso, trabalhar para o bem, certo? Aí eu trago uma mensagenzinha de Emmanuel no livro Consolador com relação à fortuna. Ele diz o seguinte: a fortuna e a autoridade humana são também caminhos de experiências e provas. E o homem que as atirasse fora de si, arbitrariamente, procederia com a noção de irresponsabilidade. Claro, se uma pessoa tem o dinheiro, ganhou numa mega-sena, agora mesmo teve uma mega-sena da virada, né? Aí teve muita gente que fez a mega-sena, 600 milhões, né? Sei lá quanto foi. Eu digo, gente, eu não queria ganhar isso não, porque eu não sabia o que é que ia fazer. Eu ia trabalhar em dobro e olha, e não tinha trabalho que desse conta de sair. Eu ia fazer o quê? Eu ia deixar esse dinheiro na conta bancária? O que é que se ia fazer com isso aí? Aí as pessoas ganham, poxa vida, aí ganharam aqueles milionários, vamos comemorar no Réveillon porque eu estou milionário. E às vezes o dinheiro fica no banco. Às vezes, infelizmente, muitas pessoas tiram dinheiro daqui, colocam no exterior, com tantas pessoas passando fome. Não é para sair distribuindo, mas para fazer coisas úteis.
Se Deus coloca em nossas mãos, quer através de uma situação, por um trabalho, pela própria inteligência e a pessoa conseguiu aquilo ali, não foi por acaso. Se foi ganhado por uma herança, não foi por acaso. Então vamos utilizar isso para o bem. Vamos construir um asilo, uma creche, fazer uma obra social, construir um centro espírita, por que não? Fazer qualquer coisa. Tantas coisas que se tem de fazer. E Emmanuel diz: todos os homens são usufrutuários dos bens divinos e os convocados ao trabalho de administração desses bens devem encarar sua responsabilidade como problema dos mais sérios da vida. Todos nós que recebemos determinadas quantias, que temos uma situação boa e tudo mais, não é para a gente guardar. Ele diz: nós somos usufrutuários desses bens que Deus nos concedeu e temos uma responsabilidade séria. Renunciando ao egoísmo, ao orgulho e à fraqueza, às expressões da vaidade, o homem cumprirá a ordenação evangélica e, sentindo a grandeza de Deus, único dispensador do patrimônio real da vida, será discípulo do Senhor. Então, o que temos, nossa família, nossa casa, nosso carro, se ganhei na Mega Sena, aqueles ganhadores da Mega Sena não pensam que foi sorte. Ah, porque foi sorte. Nós espíritas acreditamos em sorte, em acaso. Por que aquelas pessoas ganharam na Mega Sena? Por que ganham na Mega Sena? Já pararam para perguntar isso? Foi por acaso? Foi porque foi escolhido para ganhar? Não, você vai ganhar. E muitas vezes é uma provação de derrota a nível espiritual, né? Que muitas vezes fica com vaidade, com aquilo trancado, e é muito pior, né? Eu prefiro não ganhar, nem jogo. Se deparas inimizades enquanto amas, olha que coisa linda. Ela diz: se deparas inimizades enquanto amas, isto é mais favorável do que amado conquanto odiando. É aquilo que Chico disse: melhor receber as flechadas, as ingratidões, as pauladas, as pedradas, do que ser o agressor. Muito melhor. Porque a gente recebendo, quem tiver na vigilância e sabendo o que é, a gente engole e reza para pedir força e coragem. Agora a gente não se endivida. Quem agrediu, se endivida. E a gente lembra da oração de Francisco de Assis, né? Não tem a oração de Francisco de Assis? A segunda parte da oração: ó Mestre, fazer que eu procure mais que consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido e amar que ser amado. Então é melhor amar do que ser amado, por mais que a gente receba ingratidões. Então vamos continuando. Jamais te excuses ao compromisso que assumistes para com a vida. Testemunhos e provações. Não há quem, produzindo no bem, não cause desagrado, ostensiva e chocante animosidade. Todos que labutam no bem, todos que trabalham no bem, são visados. Que não sejam aqui nesse plano físico, é no plano espiritual. Honra o trabalho que te vitaliza e não cedas campo à perseguição assintosa ou dissimulada. Então, honra teu trabalho, honra o que faz, né? E não ceda, não se deprima com críticas, com perseguições, até por baixo do pano, né? Pessoas que, às vezes, muitas vezes, são nossos amigos, mas só por fachada, né? Então, estão ali, ó, pertinho, para saber o que a gente faz e tanto. A gente vive num mundo que nós estamos cercados de pessoas. E fazemos isso também, viu? Estou criticando ninguém, não. Quantas vezes a gente faz?
também. Se não fizemos agora, já fizemos lá atrás, né? Tem uma mensagem de Bezerra de Menezes, que Bezerra de Menezes diz isso. Qual é a diferença de nós espíritas e quando eu não era espírita? Ele diz, só tem uma diferença. O espírita não é aquele bom, porque é espírita, não vamos fazer isso. Fazemos sim. Qual é a diferença? É porque quando a gente não era espírita, e espírita não é só frequentar o centro, é quando a doutrina entrar na gente, no nosso coração. Quando a gente passa a ser espírita, as coisas que a gente fazia, que a gente nem se tocava, fazia por fazer, agora a consciência nos chama. Então, por mais que eu fale mal do outro, que eu critique o outro, que eu faça isso, que eu faça aquilo, depois eu paro e digo, poxa, fiz. A consciência já me educa. É essa a diferença de ser espírita e não ser espírita. E vamos terminando. E ela termina. Jesus, cuja vida entre nós foi o mais sublime poema vivo de amor, não se reservou ser exceção. Amou e sofreu, auxiliou e sofreu, perdoou e sofreu. Jamais, porém, desistiu ou desanimou. Por isso mesmo, demonstrando a excelência de sua origem e a qualidade das suas conquistas, modelo e guia até hoje para todos nós. Então, só uma coisa a gente não deve esquecer. Em tudo que acontece na nossa vida, pensa em Jesus. Jesus não tinha vaidade. Jesus não tinha templo suntuoso. Jesus pregava nos barcos. Não tinha vaidade, não tinha orgulho. E olha o que ele deixou para a gente. Ele é o nosso modelo e guia. Recebeu muitas ingratidões. Curou muitas pessoas. Fez muitas coisas boas. E as pessoas preferiram Barrabás a ele. E acabou sendo crucificado. Então, que nos nossos dias de 2025, foi uma lição, essa lição está no livro Alerta. A gente falando assim, mas se vocês puderem ler esse livro, Alerta, Testemunhos e Provações, lição 33. Vocês lendo essa lição e prestando atenção, não só essa lição, essa coletânea de preces espíritas, ato de submissão e de resignação, a lição que foi lida, não sei qual foi o livro, a lição que foi lida, a leitura preparatória, tudo são chamamentos. Espíritos não se cansam de nos chamar. Resignação, coragem. Ninguém está desenvolvendo tarefa maior nem menor. Ninguém está no lugar errado, estamos todos no lugar certo. E se por um acaso a gente imaginar que estamos no lugar errado porque tal pessoa era para fazer, não. Talvez, por acréscimo, você está fazendo também a tarefa do outro que o outro, pelo livre-arbítrio, não fez. Então, você está acumulando bônus hora, digamos assim, que os espíritos adoram essa palavra, bônus hora, estamos acumulando. Então, vamos seguindo 2025, sem desânimo, seja a situação que for, e seguindo em frente. Ingratidões, doenças, tudo. Estamos no lugar certo. Então, essa lição, essa mensagem que eu trouxe para vocês. E vamos seguindo em frente, mais 365, não, que já passou mais 3, né? Então, vamos seguindo um pouquinho, 362 dias para frente, para a gente conduzir esse ano bem. E esse ano 2025, como a gente vê, todos os anos, cada vez as lições estão sendo um pouco mais graves. E nós temos que ter persistência e firmeza e vigilância, porque senão a gente cai. Porque cada vez mais depressões estão aumentando. Temos que ter firmeza e consciência. E damos graças a Deus que a gente está com essa doutrina na mão para nos orientar e para nos esclarecer, para a gente não cair. Feliz 2025 para todo mundo, com força, com coragem, e vamos seguir todo mundo junto. Obrigada, gente.